Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje, infelizmente, nós não vamos poder falar de alguma pesquisa desenvolvida por órgãos públicos ou institutos de pesquisa públicos do país. No programa de hoje, nós vamos falar mais uma vez dos problemas que a ciência brasileira está enfrentando ao longo dos últimos anos. A produção de insumos para tratamento e exames que usam material radioativo, os chamados radiofármacos, pode sofrer um apagão. E é para falar sobre isso que nós temos aqui conosco virtualmente o vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Nuclear, Dr. Rafael William Lopes, que vai nos contar um pouco. Doutor, a gente fica preocupado ao saber uma notícia como essa, principalmente por conta das pessoas que dependem desse tipo de tratamento. Quantas pessoas ou quantos hospitais podem ser afetados se esse problema não for corrigido? Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Infelizmente, essa é uma situação bastante delicada e muito triste para nós. Assim, nós somos hoje, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear representa aí mais de 470 serviços de medicina nuclear, entre clínicas e hospitais, que prestam assistência tanto ao Sistema Único de Saúde quanto à saúde suplementar. E a gente atende com esses exames de medicina nuclear e com alguns tratamentos para alguns tipos de câncer, algo em torno de 10 mil pacientes por dia no Brasil. São cerca de 2 milhões de procedimentos por ano. Então, essa é a população diretamente impactada na falta dos nossos radiofármacos. E, infelizmente, nós já estamos sofrendo impacto disso. Dando uma cronologia aí, a gente foi comunicado no último dia 14 pelo IPEM que, por falta de verbas, eles estariam suspendendo a produção a partir do dia 20 de setembro, que, infelizmente, ocorreu. Os tratamentos que estavam agendados com pacientes com câncer de tireoide, com tumores neuroendócrinos na última semana, já sofreram impacto, acho que aí na mídia já repercutiu alguns pacientes que já sofreram essa interrupção, e, efetivamente, nesta semana, a grande maioria das clínicas de medicina nuclear de todo o Brasil sofreram diretamente uma redução na sua capacidade de realização dos exames, uma vez que eles não dispunham mais dos geradores de tecnésio que não foram entregues a partir desta última semana. Então, nós já estamos sofrendo um desabastecimento, e esse, infelizmente, é o cenário atual. A gente teve aí uma questão de uma verba suplementar que foi oferecida em caráter de urgência, de 19 milhões aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, depois da sensibilização de diversas autoridades, mas o fato é que isso simplesmente nos dá um respiro de 2 semanas. Então, essa reprodução ela retorna por um curto período, e aí nós dependemos ainda de outras ações que a gente pode ir conversando aí para garantir essa retomada ao final desse ano. O vice-presidente, Dr. Rafael Lopes, acabou de falar da situação da liberação desse recurso em caráter emergencial, e, enquanto isso, continua a discussão no Congresso Nacional com o governo federal para a liberação de mais recursos. O ministro Marcos Pontes, inclusive, esteve no Congresso, mas as justificativas apresentadas não agradaram muito aos parlamentares. Veja no vídeo. Uma audiência da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara discutiu o assunto com o ministro Marcos Pontes. O ministro informou que o Ministério sabia desde junho do ano passado que o dinheiro destinado para a fabricação dos radiofármacos não seria suficiente para toda a demanda de 2021 e pediu agilidade do Congresso na aprovação de créditos extraordinários para garantir o fornecimento até o final do ano. Eu transferi 19 milhões do Ministério no limite da lei orçamentária para poder suprir emergencialmente o IPEM com os insumos e a produção, ela retoma agora essa semana, mas isso vai durar 2 semanas. Isso só dura 2 semanas. Então, a gente precisa que o Congresso Nacional, de forma emergencial, aprove o PLN 16,
porque depois da aprovação do PLN 16 ainda tem um trato aí meio burocrático para a gente poder receber, para a gente poder realmente colocar esse recurso lá no IPEM. Deputados da Comissão de Seguridade reclamaram da falta de empenho do governo no Congresso para aprovar recursos para os radiofármacos. É a primeira vez que é dito aqui explicitamente nessa comissão de que desde o ano passado o senhor e o seu ministério sabia que não tinha recursos suficientes para manter o fornecimento desses produtos ao longo do ano de 2021. Quando o Congresso votou, que votou nesse ano, em nenhum momento o líder do governo no Congresso, que conduz a votação do orçamento, em nenhum momento o ministro da Casa Civil, da Economia, ministro que faz a relação com o Congresso, em nenhum momento disse no Congresso Nacional isso acontecia. Eu não posso, como profissional da área da saúde, ficar com a responsabilidade da falta dos insumos que aconteceram no país, porque esta comissão, a Comissão de Seguridade Social e Família, pelo que nos consta, que é a comissão que cuida da pauta da saúde, não tomou conhecimento que Vossa Excelência e o seu Ministério estavam sem orçamento para os radiofármacos. Então, é complexo quando a responsabilidade mudou de eixo, né? Passou a ser do Congresso Nacional, mas nós não fomos acionados enquanto Comissão de Seguridade Social e Família, que dentro do PLN 16 teriam recursos para que Vossa Excelência desse continuidade, então, através do IPEM, do fornecimento. Quem precisa do procedimento não pode esperar, uma vida não pode esperar, quem tem câncer não pode esperar, e a interrupção dos procedimentos ela é muito grave, muito complexa. Bom, vamos seguir falando então a respeito desse problema. Doutor, a maioria da população desconhece a formação desse sistema nacional de atendimento para tratamento e exames, né? Por que a gente tem um instituto em São Paulo que produz quase que 90%, 95% de todos os radiofármacos, todos os insumos para esses exames e esses tratamentos? Está se discutindo nesse momento a liberação para que empresas privadas possam fazer isso. Eu aproveito a mesma pergunta. O senhor concorda com isso? Bom, então, assim, eu vou tentar contextualizar essa questão um pouquinho mais. A cadeia de suprimentos da medicina nuclear, a logística, ela é bastante complexa. Então, o que acaba acontecendo? O IPEM, na verdade, ele é um parceiro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear de longa data, de praticamente coexistem aí na história. A nossa sociedade é uma sociedade que esse ano é sexagenária, ela completou 60 anos. O IPEM já tem algo mais do que isso. E eles sempre caminharam juntos, né, no desenvolvimento da medicina nuclear. A medicina nuclear é uma especialidade médica que trabalha com esse uso de materiais radioativos para diagnósticos e tratamentos. O que acaba acontecendo? A União detém o monopólio da produção desses radioisótopos. Até 2010, mais ou menos, ela detinha todo o monopólio. Em 2010, houve a flexibilização do monopólio dos radioisótopos chamados de meia-vida curta, ou seja, aqueles que duram menos de 2 horas. Essa é uma questão bastante delicada, porque o nosso material ele não consegue ser estocado. Por essa questão da propriedade radioativa, que ela vai decaindo e vai desaparecendo, então ele tem que ser produzido, despachado para os serviços e utilizado naquele período de tempo. Então, não é algo que se pode programar. E a maioria dos fornecedores desses isótopos, o Brasil depende de importação desses insumos, principalmente do molibdênio, que vai produzir os nossos geradores de molibdênio e tecnécio, que são usados em 95% das clínicas do Brasil, e de outros insumos para terapia, como no caso do iodo radioativo, do iodo 131 e do lutécio 177. Então, eles são importados de fornecedores internacionais, aí, Rússia, África do Sul, Holanda, até a Argentina, são beneficiados no IPEM, que é quem tem basicamente o IPEM. A gente tem outros institutos aí no Brasil com capacidade, mas para beneficiar e produzir esses insumos, basicamente o IPEM. E aí a questão, obviamente, em 2010, com a flexibilização do monopólio dos radiofármacos de meia-vida curta, houve a possibilidade de fornecimento pelos entes privados, e isso flexibilizou a cadeia de produção nacional. Hoje, com a questão dos isótopos, é claro que os entes privados não conseguiriam atender todo o mercado nacional, mas eles são, sim, uma peça importante na suplementação do IPEM.
Então, a gente entende que a gente ter opções de fornecimento para viabilizar o atendimento dos nossos pacientes é, sim, importante. E a gente entende também que o papel do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, que já desenvolveu ao longo de todo esse tempo, é fundamental para continuar com a inovação e a pesquisa na área da medicina nuclear, mas também continuar produzindo uma série de radiofármacos que talvez a própria iniciativa privada não seja capaz de nos atender. Então, a gente entende no equilíbrio dessa cadeia produtiva para o futuro da medicina nuclear brasileira. Muito bem. O Brasil Consciência, já esteve no IPEM há aproximadamente 1 ano e meio e fizemos lá uma reportagem sobre as principais atividades do Instituto naquela oportunidade. Acompanhe no vídeo para você entender um pouco melhor daquilo que a gente está falando. Legal, gente, estou aqui com o Efraim, dentro do IPEM. O IPEM fica dentro da USP em São Paulo. Efraim, que departamento é esse? O que vocês pesquisam aqui? Aqui é o Centro de Radiofarmácia do IPEM e aqui nós fazemos produções e pesquisa de radiofármacos e a distribuição de radiofármacos para todo o país. Para quem não conhece, o que é um radiofármaco? Radiofármaco é um medicamento como todos os outros, mas ele tem um componente radioativo. Ele é utilizado tanto para diagnóstico e tratamento de algumas doenças. Mas radiação não mata? Não, é usado para benefício da população e, nesse caso, para a saúde. Então mostra pra gente o que vocês fazem aqui. Vamos lá. Bom, aqui são os nossos produtos. Esse daqui, por exemplo, é o gerador de tecnécio. Hoje é produzido apenas aqui no IPEM e nós distribuímos para todo o Brasil. Por semana, aproximadamente 380 a 400 geradores são distribuídos e são todos produzidos aqui dentro do Instituto. O tecnécio é um elemento químico radioativo que foi descoberto na Itália em 1937 e que é usado para diagnósticos médicos em larga escala em todo o mundo. Ele é obtido a partir de um trabalho em outro elemento químico, o isótopo radioativo de molibdênio. Então, o molibdênio seria como o pai, ou a mãe, se você preferir, do tecnécio. Aqui dentro tem o radioisótopo molibdênio e o interesse pela medicina nuclear é pelo radioisótopo filho, né? No caso, o tecnécio, que ele é utilizado em mais de 80% dos diagnósticos para medicina nuclear. Esse isótopo filho nasce mais fraco, digamos assim, em relação aos pais, com uma capacidade de radiação menor, de tempo controlado, que dura apenas 6 horas. Essa característica é muito boa, considerando que o elemento será usado como medicamento ou tratamento em seres humanos, mas, por outro lado, dificulta muito sua produção e logística, uma vez que o material radioativo precisa ficar isolado e controlado para não causar acidentes que podem até matar pessoas. Por isso, o gerador de tecnécio produzido pelo IPEM é tão importante. Com ele, as clínicas e hospitais podem produzir uma quantidade limitada de tecnécio no momento exato em que ele for necessário. A grosso modo, o gerador funciona da seguinte forma: o molibdênio fica dentro do gerador, isolado e preso a uma coluna de óxido de alumínio, ou alumina, como preferem os cientistas. Ele passa por reações que provocam o que os pesquisadores chamam de decaimento do molibdênio. Neste momento, são liberados os isótopos filhos, no caso, o tecnécio. Diferentemente dos pais, os isótopos filhos não ficam presos na coluna de alumina. Então, os técnicos colocam soro fisiológico na abertura de entrada. Ele passa pelo sistema, saindo do outro lado, carregando o tecnécio, que será a base para a fabricação de medicamentos ou reagentes para exames. A afinidade química que ele tem também permite a ligação a marcação desse elemento radioativo com elementos frios, chamados kits liofilizados, ou também kits frios, simplesmente. Esses daqui são os kits liofilizados, que também são produzidos aqui no IPEM. Hoje nós produzimos 13 deles. O que seria exatamente um kit desse?
Um kit liofilizado, ele é marcado com o tecnécio. Ele, sem o tecnécio, que é tido no gerador de tecnécio, não é um radiofármaco sozinho. Certo. O tecnécio sozinho ele é um radiofármaco, que é a parte radioativa. Mas o kit frio, assim por dizer, ele precisa da parte quente, que é o tecnécio, a parte radioativa, para promover um exame de imagem através do exame SPECT. Devido a esse amplo leque de marcação dele, você transforma ele em diversos medicamentos diferentes. E com isso você pode atuar em diversos órgãos diferentes para encontrar exames, por exames de imagem, alguma disfunção do organismo humano, por exemplo. Nós estamos falando de quanto? Qual que é o volume desse material que vocês produzem aí mensalmente e enviam para as redes farmacêuticas? De maneira geral, hoje aqui esse centro ele produz 90% dos radiofármacos distribuídos no Brasil todo. E nós estamos falando só de SUS ou estamos falando de particular também? Tudo, SUS e particular. É interessante dizer que de todos os radiofármacos distribuídos no país, apenas 30% é pago pelo SUS. Se você pensar em número de procedimentos, nós conseguimos, com esses radiofármacos fornecidos pelo IPEM, são realizados aproximadamente 2 milhões de procedimentos por ano em todo o Brasil. 2 milhões de exames de diagnóstico? Ou terapia. Ou terapia. Exato. Bacana, vamos voltar aqui e conversar com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Esses radiofármacos, o senhor falou da questão da necessidade de importação desse material que é beneficiado no IPEM. Por que o Brasil não faz esse material? O que falta para nós em desenvolvimento tecnológico para que a gente seja um pouco mais autossuficiente na produção de radiofármacos? Bom, o Brasil na área nuclear ele já tem uma história bastante longa e o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia nesse tem um papel fundamental juntamente com outros órgãos aí, como a própria Marinha do Brasil nesse desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. O Brasil é um dos poucos países que detém toda a cadeia do combustível nuclear, né? Então, a gente é capaz de extrair urânio, de beneficiar esse urânio e até, obviamente, de produzir, obviamente, o combustível. E aí tem todo um projeto, o projeto do Programa Nuclear Brasileiro, tanto do ponto de vista de energia, da questão do submarino, né, da defesa. E, claro, que a medicina nuclear, nesse papel, nesse projeto, tem um papel extremamente importante. E aí, a resposta para a sua pergunta é o nosso reator multipropósito brasileiro. Esse é um projeto, é uma grande luta de muito tempo aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, de toda a comunidade nuclear brasileira. Esse reator multipropósito ele seria capaz de produzir no Brasil, né, nos dar essa autossuficiência, produzir aqui dentro o molibdênio, o iodo, até mesmo o lutécio. E a gente sabe, aí, pela experiência do IPEM, aí dentro da Universidade de São Paulo, do campo da USP, que com a construção do reator nuclear do IPEM, veio todo um projeto de arrasto tecnológico, com o desenvolvimento de uma série de pesquisas e institutos correlacionados. A gente imagina a mesma coisa para o reator multipropósito. Esse reator ele já tem um projeto, ele já tem um terreno, né, que foi cedido em Iperó, juntamente com o Estado de São Paulo e com a Marinha, um projeto que o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e da Saúde, ambos encamparam aí já com verbas iniciais, mas que a gente precisa caminhar com esse projeto, porque ele sim, eu acredito que é o caminho para a autossuficiência, para a produção nacional, e talvez a gente possa beneficiar não só os pacientes brasileiros, mas dos nossos países irmãos da América Latina, podendo, inclusive, talvez exportar esses radioisótopos para outros países aqui do continente. Discute-se no Congresso Nacional, nesse momento, uma solução para essa questão. Se essa solução não vier, o que vai acontecer, doutor? Bom, isso é o que nos preocupa muito em dois aspectos. Primeiro, então, eu tinha comentado anteriormente que houve uma suplementação emergencial de 19 milhões, que nos dá um fôlego aí de 2 semanas. Então, a gente tem perspectiva de receber material do IPEM, pelo menos os geradores, que fazem a maioria dos exames no Brasil inteiro, na semana do dia 4, agora, né, e na semana do dia 11. Então, essas 2 próximas semanas, a gente deve voltar a ter material radioativo para os exames. Com relação aos tratamentos, com iodo, a perspectiva é para a semana do dia 11, provavelmente, e com o lutécio para os tratamentos dos tumores neuroendócrinos, só na semana do dia 18. E depois disso, se não houver a suplementação de verbas, o que a gente sabe, a necessidade do IPEM foi de algo em torno de 87,9 milhões para terminar o ano e começar o início de 2022.
Como você comentou, existe hoje um projeto de lei de 16, do PL 16 de 2021, que foi colocado aí junto à Câmara, né? E que a gente sabe que recentemente foi indicado o relator e agora está em andamento. A gente tem uma expectativa, uma grande esperança de ser votado ainda hoje, né, para que isso... E ele garante uma suplementação aí, especificamente para o IPEM, para a produção de arroz, de 34 milhões, o que nos daria mais um fôlego de algo em torno de um mês e meio. Então, a gente estaria falando de garantir um fornecimento até meados de novembro, segunda semana de novembro. Mas, como eu comentei, esses não suplementam todos os recursos necessários. O próprio ministro Pontes já comentou que ele ainda precisa de outros 55 milhões para suplementar essa necessidade do IPEM até o final do ano, início do ano que vem. E aí eles imaginam ainda enviar um outro projeto de lei, mas que esse, por enquanto, não está na pauta. E isso é o que nos preocupa muito, porque a gente sabe que a solução definitiva ainda não existe. Né? Então, a gente sabe que a gente tem alguns horizontes aí que nos deixam esperançosos para a retomada da produção, e aí só um parênteses, essa retomada ela não é imediata, como a gente estava comentando, essa cadeia de logística de produção internacional é bastante complexa, os produtores internacionais, eles produzem não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, então, uma vez que o IPEM não coloque os pedidos para o Brasil, esses produtos eles são direcionados para outros países clientes, e a gente entra numa fila para poder retornar a demanda. Então, quer dizer, a gente não, mesmo que os recursos estejam disponíveis, a gente não consegue retornar de imediato. Né? E mesmo a Anvisa se manifestou ontem também, permitindo a importação de alguns desses insumos, mas a gente sabe que esse também é um processo complexo e que também não resolve isso, não nos ajuda no curto prazo. Então, a gente fica, sim, feliz com que a gente dá alguns passos caminhando em direção a soluções no médio e longo prazo, mas a gente sabe que a gente tem que estar olhando essas soluções num horizonte mais global. Então, isso nos deixa sempre preocupados em alerta e a gente agradece de novo a oportunidade de estar sempre falando sobre esse assunto. Tá certo, doutor. A gente que agradece o senhor ter nos atendido e explicado tão prontamente sobre esse assunto. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais informação sobre esse assunto para você. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, a gente falando hoje sobre esse problema, o risco de apagão na produção de isótopos, insumos radioativos para tratamento e exames que usam os radiofármacos. A gente está recebendo aqui virtualmente o Renato Arthur Benvenuti, que é pesquisador, tecnologista também, e trabalha com pesquisa diretamente na produção dos radiofármacos. Renato, muito boa tarde, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. A gente gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Vocês que estão dentro do IPEM, vocês já sabiam que haveria esse problema? Vocês já sabiam que poderia haver um corte na suspensão, um corte que culminasse com a suspensão da produção dos insumos? Boa tarde. Boa tarde e agradeço pelo convite. É um assunto de extrema importância esse que nós estamos discutindo, porque lida, mais uma vez, com a saúde. Só que não a saúde devido à Covid-19, mas a saúde das pessoas que têm problema com câncer e outras que podem ser diagnosticadas com radiofármacos. Bom, nós sabíamos desde o início do ano que o orçamento designado para o IPEM não seria suficiente para chegar até o final do ano com a produção de radiofármacos. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, o ano passado, o orçamento do IPEM foi em torno de 168 milhões anuais. Se não me engano, se não tem nenhum pequeno erro aí. Nesse ano, passou para 98 milhões, o IPEM. E, só para vocês terem ideia, o que dá de dinheiro à produção de radiofármacos,
ela contribuiu no orçamento de IPEM, o ano passado, com mais de 120 milhões. Então, o governo teve o retorno de mais de 120 milhões com a produção de radiofármacos. Os radiofármacos são enviados para todo o Brasil. Eles são utilizados tanto para diagnóstico como para terapia em câncer, ou diagnóstico de coração, ou do funcionamento do coração, e é muito utilizado. Eu acho, na realidade, eu tenho certeza, o Brasil deveria investir muito mais em medicina nuclear do que está investindo. Infelizmente, esse desmantelamento que está ocorrendo dentro de IPEM está ocorrendo em todos os órgãos de ciência e tecnologia do país. Das notícias que nós temos, em todos aconteceram cortes, onde que fecharam setores de suma importância para a sociedade, e o governo, como vocês podem ver, não está dando bola para isso. Na realidade, para quem já matou quase 600 mil pessoas, o que são 2 milhões de exames ou terapias para quem tem câncer? Então, eu estou falando isso para vocês terem uma ideia a quantidade de pessoas que é assistida pelo que nós fazemos lá no IPEM. São 2 milhões de procedimentos ao ano. Não é pouca coisa. E significa muito para quem não tem. Para quem não tem, por exemplo, infelizmente, eu vou traçar um número que a gente atende só em torno de 30% do SUS. A gente gostaria que tudo que nós produzíssemos ou que pesquisássemos e tornasse produção fosse acessível a todos os brasileiros. Infelizmente, não é. Bom, eu vou falar especificamente agora sobre o problema que ocorreu, como a pergunta que você me fez. A gente já sabia, o Instituto já vinha pedindo dinheiro bem antes do meio do ano, falando que não ia dar orçamento, e agora, há pouco tempo atrás, por causa de tanta insistência que não ia dar orçamento, eles pediram um projeto, foi elaborado um projeto pedindo 34 milhões de reais. Mas, na realidade, o que está faltando para a gente chegar até o final do ano são 98 milhões. O Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares e a produção de radiofármacos. Isso significa, realmente, a falta de dinheiro significa desabastecimento. E não é culpa nossa, é culpa do governo federal. É culpa do governo que não liga para a saúde do povo. Eu não vou entrar no mérito, por enquanto, sobre isso, mas, para vocês terem uma ideia, foi feito um recolhimento do nosso setor não, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, retornou esse dinheiro para a SOF, que é a Secretaria de Orçamento e Finanças da União, e esse dinheiro reverteu agora para a compra de radiofármacos. Esse radiofármaco só vai dar para exatamente 2 semanas. Então, nós temos produção agendada de gerador de molibdênio tecnésio para essa semana, para a semana que vem, diodo, dia 11 e dia 18. Então, no máximo, e alguns outros radiofármacos, mas os principais são esses. Talvez chegue ainda algum radiofármaco para processamento até o dia 25, mas não está certo. Então, quer dizer, basicamente, nós temos 2 semanas que vai estabelecer novamente o patamar de você enviar material para todo o país. Só que acontece uma coisa, a gente entende, como diretor de sindicato, que existe uma política
do governo em si para acabar com a ciência e tecnologia do país, acabar com o desenvolvimento tecnológico, porque o corte que teve é um absurdo. Outra coisa, existe um projeto no governo federal, no Senado Federal, onde que eles estão discutindo a possibilidade de quebra do monopólio. Para quê? Para a entrada da iniciativa privada. Acabou de sair, assim, agora, hoje é dia 29/9, acabou de sair uma autorização da Anvisa que qualquer setor que quiser importar diretamente radiofármacos terá permissão para importação, tanto da iniciativa privada quanto do setor público. Agora eu retorno uma pergunta para você, Edmond. Qual hospital público tem dinheiro para importar radiofármaco? Qual hospital público tem dinheiro para ter toda uma infraestrutura para deslocar e dinheiro suficiente para importar radiofármaco para fazer os exames e os tratamentos necessários? Não tem no Brasil. Se não for pelo governo federal a fornecer esses materiais, não existe a possibilidade de um hospital público, uma pessoa do SUS, ter acesso a isso. Então, a gente vê um programa do governo, vamos dizer assim, estou sendo até bondoso, de entrega do patrimônio público à iniciativa privada. E aí, só os ricos terão acesso aos materiais, aos radiofármacos, aos insumos que são necessários para terapia e realização de exames. Interessante que esse processo que você narrou, Renato, o Renato se apresentou, a gente até colocou no GC, mas vamos deixar claro, o Renato também é diretor, além de pesquisador, é diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Ciência e Tecnologia na capital de São Paulo, é isso? Não, servidor público federal no estado de São Paulo. Eu queria falar corretamente. Servidor público federal no estado de São Paulo. E ele está trazendo para a gente aqui uma situação que é absolutamente conhecida de todo mundo que acompanha nosso programa, por exemplo, com relação aos servidores públicos federais da área aeroespacial. Então você tem o estrangulamento do principal produtor brasileiro, que responde por quase 90%, 85%, como precisou o Renato. Ao mesmo tempo, você abre para a iniciativa privada poder explorar. Será que nós estamos caminhando para um estado mínimo em que só vai ter acesso à saúde quem tiver dinheiro, Renato? Essa seria a sua opinião? Com certeza. O programa desse governo que está hoje no poder é para destruir esse país. Não é para recuperar. Você só consegue o desenvolvimento de um país através da educação em ciência e tecnologia. Não existe nenhuma política no mundo que conseguiu recuperar após guerras, após devastação natural ou qualquer coisa que o seja, sem incentivo à educação e sem incentivo à ciência e tecnologia. Não há saída para qualquer país, para crescimento de qualquer país, sem investimento no desenvolvimento nesse campo. Então, Renato, perdão, pois não. Não, pode perguntar. Renato, a gente esteve lá no IPEM e no momento em que a gente esteve, parecia que estava bem. A gente foi lá há mais ou menos uns 2 anos. Nós estamos vendo agora esse problema com relação à produção dos radiofármacos. E o Instituto como um todo, como é que está a questão da reposição de pessoal? Como é que está a questão do investimento para pesquisa? Esse corte que teve no orçamento prejudicou outras áreas, além do motivo fim do Instituto, que é a produção dos radiofármacos? Olha, primeiro, como toda instituição de ciência e tecnologia do país, ela não está havendo uma renovação já há anos.
O Fórum de Ciência e Tecnologia, que eu acho que você já tocou nesse programa, o Fórum de Ciência e Tecnologia, há muito tempo, vem desenvolvendo um trabalho para tentar convencer os parlamentares, os ministros, ou qualquer governo que entre, da necessidade da gente passar o conhecimento que nós temos para gerações futuras. Só que, se você hoje fizer um apanhado da média das faixas etárias que predominam no centro de pesquisa, gira em torno de 55, 60 anos. Como que você quer que um país continue se desenvolvendo? Como que você quer que um país cresça sem ter investimento de pessoal? Não existe também. Então, quer dizer, nós temos, além de falta de dinheiro, falta de pessoas para tocar o dia a dia, para tocar o dia a dia. Nem estou falando em novas pesquisas. Por quê? Porque não há gente suficiente para tocar novas pesquisas, não há gente suficiente para você deslocar, colocar, olha, você vai desenvolver tal pesquisa. Lá no IPEM, para a gente desenvolver qualquer novo radiofármaco, a gente tem que trabalhar acima do nosso horário ou fora do nosso horário, porque durante todo o período a gente está produzindo, para poder desenvolver algum tipo de novo radioisótopo ou novo radiofármaco para ser utilizado para a medicina nuclear. Então, assim, é uma luta constante que o Fórum de Ciência e Tecnologia, que os sindicatos que compõem o Fórum, as associações que compõem o Fórum, estão fazendo. Olha, há mais de 10 anos, na tentativa de renovação dos quadros. E até hoje a gente não conseguiu fazer, ou conseguiu convencer os parlamentares da grande necessidade que tem de ter na renovação. Você pode ter certeza que, assim que retornar ao trabalho, ou terminar a pandemia, ou quando se terminar, vai haver inúmeros processos de aposentadoria, e realmente, não precisa nem bola de cristal. Vão ter setores, pode ser que tenham até institutos que fechem por falta de pessoas. Você sabe o que é isso? Por falta de pessoas, você fechar uma instituição que, por exemplo, que entende mais da Amazônia do que qualquer outro lugar no mundo, ou no desenvolvimento de satélites que vocês trabalham aí, que vocês fazem, que vocês desenvolvam, e, de repente, todo esse conhecimento adquirido desde quando foi criado vá para os ares, ou simplesmente é entregue de bandeja para o setor privado. Não precisa desenvolver nada, nós não precisamos, nós pagamos por isso. Porque é isso que a gente está vendo que está acontecendo hoje nesse governo. Agora, Renato, vamos deixar claro aqui, muita gente que está nos assistindo nesse momento tem aquela fobia a sindicato, a sindicalista, e acha que o serviço público mais atrapalha do que ajuda, né? Então, além dos custos para o país de importação de radiofármacos para atender as pessoas, quais seriam os prejuízos, na sua opinião, de você abrir para a iniciativa privada imediatamente a produção e a importação de radiofármacos e escantear o IPEM desse processo? Primeiro, antes de ser sindicalista, eu sou um ser humano. E, sendo ser humano, eu não acho que existam pessoas melhores ou piores. Eu acho que existem pessoas. E todo mundo tem de ter acesso
saúde nesse país, ou no mundo em si. E a corrupção, por exemplo, o SUS, há muito tempo não discute novos radiofármacos que estão surgindo e que só a iniciativa privada que está utilizando. Isso é uma das coisas que acontece. Então, o SUS teria, lógico, teria que abrir um leque maior sobre os novos radiofármacos que estão surgindo e a população, toda a população, ter acesso a ele. Se entrar para privatizar, o preço, com certeza, vai subir enormemente. Eu avalio que, no mínimo, uns 40%, no mínimo. E aí, não vai ter hospital que presta serviço para o SUS que vai querer colocar dinheiro dele para fazer exame. Porque hospital, ou qualquer que seja, visa lucro. Nós, pelo menos o setor de produção lá de radiofármacos, a gente sempre defendeu, e sempre que podemos, nós fazemos uma discussão que, para nós, para o setor, principalmente público, deveria ser doado. Nem deveria ser cobrado, deveria ser doado, entendeu? Porque todo mundo tem de ter acesso à saúde. Se você privatizar esse processo, com certeza você vai elitizar. Então, só quem tem dinheiro vai ter acesso aos procedimentos com material radioativo, tanto em terapia quanto em diagnóstico. Agora, imagina você precisando de fazer um tratamento na tireoide, que utiliza iodo, e o SUS falar assim, olha, não tenho dinheiro, não vou pagar, e pronto. Entendeu? Vai para casa e toma cloroquina. No mínimo. Acho que é isso que eles querem, porque o que eles compraram de cloroquina dá para um estoque de milênios, entendeu? Está muito complicado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. A gente volta já já com muito mais informações para vocês. Tanto só não sai daí. O Conselho Técnico Científico da CAPES, órgão que é responsável por avaliar os cerca de 5.500 programas de pós-graduação no país, foi dissolvido pela presidenta da instituição, Cláudia Queda de Toledo, no mês passado. Segundo a portaria que dissolveu o conselho, a medida estaria sendo tomada porque o colegiado estava com um número de integrantes em desacordo com o que previa o estatuto da instituição. A irregularidade estaria no número de conselheiros. O estatuto da entidade prevê 18 vagas, mas 20 pessoas estavam ocupando os cargos. A medida, porém, foi tomada apenas 5 dias depois da divulgação de uma carta aberta por parte dos conselheiros, demonstrando preocupação com a condução da entidade. Após as pressões, a presidência da CAPES recuou e estabeleceu o novo conselho, desta vez com 18 membros. Bom, é isso aí. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe virtualmente no nosso programa de hoje a presidente da Associação Nacional, ou presidenta, como alguns preferem, da Associação Nacional de Pós-Graduandos do Brasil, Flávia Calé. Flávia, muito boa tarde, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. E explica para a gente um pouco dessa situação. Existe alguma lógica, alguma coisa factível nessa argumentação de que o Conselho Técnico Científico tinha 2 membros a mais do que previa a lei, por isso ele precisava ser dissolvido? Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, isso foi debatido exaustivamente nos conselhos da CAPES, um deles, inclusive, no Conselho Superior, que a gente tem assento, né? E existe realmente uma
irregularidade, porque o Estatuto da CAPES trata de um conselho de 18 membros e, em 2018, ele foi eleito com 20, 2 membros a mais. E a dificuldade disso se manter do jeito que está era justamente a possibilidade de abrir uma margem jurídica para questionamento de decisões importantes que o CTC toma, como a avaliação dos programas. A gente está agora no final do ciclo quadrienal de avaliação, que justamente vai dar notas e que vai qualificar a condição dos programas de pós-graduação de todo o Brasil. E isso, de fato, a gente está vendo essa realidade acontecer, né? Não sei se vocês acompanharam, possivelmente sim, mas existe uma ordem judicial da Justiça Federal do Rio de Janeiro que colocou em xeque a avaliação, que está tentando paralisar, né, a avaliação institucional da pós-graduação. Então, era contra esse tipo de medidas que podem enfraquecer o sistema de avaliação que essa medida foi tomada, de dissolução do conselho e de eleição do novo conselho. Os conselheiros foram reconduzidos. Na prática, a comunidade elegeu os mesmos conselheiros, isso foi muito importante, porque garantir que aqueles membros que acompanharam o ciclo avaliativo continuassem, né, é parte de manter, né, a segurança sobre esse processo de avaliação e sobre que é o processo mais complexo e mais importante que a CAPES realiza, né? Então, é a partir da avaliação dos programas que se define os programas de excelência, né, a qualificação desses programas, a distribuição do fomento. Então, é um momento muito importante e garantir a estabilidade sobre ele é muito importante, né? Então, os membros foram reconduzidos, a CAPES indicou novamente esses conselheiros eleitos, o CTC foi regularizado e entrou-se com essa ação judicial da Justiça do Rio de Janeiro, e a gente se pergunta a quem interessa esse tipo de medida judicial, porque quem está questionando, a quem interessa colocar em xeque esses parâmetros de qualidade, né, esses parâmetros de avaliação da produção científica, que foi debatida entre os pares, né? A comunidade acadêmica tem ciência e concorda, né, com essa avaliação. Então, por que, então, que setores estariam sendo mobilizados para questionar na justiça esse mecanismo, né, esse sistema de avaliação? Agora, esse risco, esse questionamento, ele pode fazer com que notas atribuídas, cursos considerados inadequados, como o da própria dirigente da CAPES atualmente, que fez o curso dela numa entidade que obteve nota 2, pode-se ter um revisionismo aí daqueles cursos que foram considerados inadequados no país? A nossa defesa, e é o que tem sido discutido, pelo menos era o que estava sendo discutido até a portaria, era que esse novo conselho, com 18 membros, que foi reconduzido, possa validar todas as decisões anteriores do conselho, do CTC, do Conselho Técnico Científico. Isso é muito importante, por quê? Porque existe todo um trabalho que foi feito que não deve ser questionado. No entanto, na portaria que foi emitida pela CAPES, tem lá uma cláusula que, inclusive, está sendo questionada pela AGU, de que qualquer ente interessado pode questionar medidas anteriores e que essas medidas teriam possibilidade de recursos, né? E a gente questiona isso, realmente, porque nós acreditamos que, para manter a segurança desse sistema de avaliação do nosso sistema de pós-graduação, a gente deve manter as decisões que já foram tomadas pelo CTC anterior, porque foi fruto de um amplo debate em torno da avaliação. E, quanto à medida judicial da Justiça do Rio de Janeiro, a nossa defesa é que a avaliação continue, né? Continue sendo encaminhada, porque não cabe à Justiça esse tipo de questionamento, né? Então,
Eu acho que todos os esforços no sentido de derrubar essa decisão devem ser feitos. A avaliação institucional ela deve seguir com esse membro, né, desses conselhos, esses membros que foram eleitos agora novamente, e que as decisões sejam validadas todas integralmente, que a gente olhe daqui para frente. Agora, para que o telespectador que de repente está tentando ver uma boa-fé naquilo que está sendo feito possa entender, por que o Conselho estava com 2 membros a mais do que previa o estatuto da sua formação? Porque na discussão, ali, pensem, né, o Conselho Técnico-Científico, ele abarca diversos colégios, né, diversas áreas do conhecimento. Então, tem o Colégio de Humanidades, que tem um conjunto de áreas, né? O Colégio de Ciências da Vida, que tem outro conjunto de disciplinas de áreas, e as Ciências Exatas da Terra e multidisciplinares. Então, o Colégio de Humanidades estava ok, estava com o número de 6 membros. Os outros colégios, para ter um equilíbrio entre as áreas do conhecimento, precisava ter mais áreas representadas, digamos assim, nesses 2 colégios, no de Exatas, da Terra e multidisciplinar, e das Ciências da Vida. Então, foram eleitos 2 membros, eu não sei se era da área de medicina, enfim, 2 membros foram incorporados, um em cada conselho. Esse foi o desequilíbrio. É uma discussão restrita ao campo acadêmico, restrita ao campo do conhecimento, da produção do conhecimento, do equilíbrio entre as áreas do conhecimento. Então, na verdade, foi uma discussão trazida pelo CTC e que a direção da CAPES à época, que era o professor Abílio, acatou. E aí elegeu um conselho com essa conformação, diferente do estatuto, mas correspondendo a uma discussão que estava se colocada na comunidade acadêmica. Então, uma vez, só que essa irregularidade, que não tem má fé nela, eu acredito, pelo menos, que não tem má fé nela, ela coloca para setores interessados, eu acho, no enfraquecimento no sistema de avaliação, uma possibilidade de questionamento jurídico. Então, por isso foi importante refazer o conselho com 18 membros, todos os membros foram reconduzidos, né, menos 2, um de cada colégio, mas todos os outros foram reconduzidos pela comunidade e a direção da CAPES validou essa eleição. Isso aqui foi um passo muito importante para que a gente não tenha nenhum tipo de questionamento. E agora essa decisão judicial, conforme a gente temia, então eu acho que a gente tem que travar uma batalha contra essa decisão e manter o sistema de avaliação íntegro, né? E que ele siga adiante, porque disso depende também toda a dinâmica da pós-graduação. O Plano Nacional de Pós-Graduação encerrou em 2020, né? Então é preciso se abrir um novo ciclo de debate sobre a pós-graduação na próxima década, né? Um plano estratégico de desenvolvimento da pós-graduação, e a avaliação ela ajuda no sentido, né? Ajuda nesse diagnóstico geral da pós-graduação para que a gente possa pensar os próximos passos e os próximo plano, né? O próximo plano de desenvolvimento da pós-graduação. Essas coisas que têm acontecido com relação a esse governo na Justiça do Rio de Janeiro, quando a senhora fala em luta jurídica com relação a essa decisão, já houve alguma manifestação nesse campo da sua associação ou do colegiado de associações que tem defendido a ciência nesse momento? Ainda não. A gente está estudando ações coletivas para que a gente consiga fazer esse enfrentamento, né, para que a gente consiga reverter essa decisão. Engraçado que nós nos encontramos, Flávia, agora me fugiu exatamente a data, mas acredito que seja há 3 anos, 2 anos e meio, na última SBPC lá de Campo Grande. E naquela oportunidade, a grande luta da categoria, de todos os defensores da educação, inclusive da própria SBPC, era com relação à manutenção dos cursos, porque havia o risco do futurice, né? Nós estamos aqui em 2021, falta 1 ano e pouco para acabar esse governo, e a gente continua falando de ações
governamentais contra o sistema de ensino, enquanto a gente tem, como você disse agora há pouco, que preparar o futuro da educação, da formação de pesquisa no país. Dá para mensurar quais foram os prejuízos para a educação nesses tempos em que nós vivemos, esses tempos sombrios em que estamos vivendo, Flávia? Olha, são muitos, mas assim, o que eu acho mais triste e mais difícil de mensurar o impacto é que nós estamos perdendo uma geração de jovens na educação básica, na educação universitária, na pós-graduação, jovens talentos, uma geração perdida, né? Que, pelo descaso com a educação, pela pouca valorização da carreira científica, estão abandonando a carreira científica, estão abandonando a perspectiva do estudo, estão subempregadas, desempregadas, aquela juventude do nem-nem, né? Nem estuda e nem trabalha, se ampliou muito, né? E para uma nação que se pretende desenvolvida, você ter uma população economicamente ativa com capacidade produtiva é muito importante, né? A Europa ela vive um suicídio demográfico. O Brasil ainda vive um bônus demográfico. A Europa precisa de força de trabalho que venha de fora. O Brasil está eliminando seus talentos, né? Então, eu acho que isso aqui é muito grave. Na ciência, isso aqui ainda é mais difícil, porque a formação de um profissional de alta capacitação demora 15 anos. Né? Então, se você perde esse investimento, repor isso é muito difícil. Né? Então, talvez eu acho que esse seja o maior impacto, porque isso aqui tem projeção negativa para o futuro, que a gente não consegue mensurar. Né? Sem contar a dimensão mais estratégica, né? Um país que abandona a possibilidade de autonomia tecnológica, um país que se coloca, que se insere no século XXI na geopolítica internacional de maneira subalterna, né? Que caiu no ranking de economias mundiais. Então, um Brasil que vai ter dificuldade de se recuperar desse desmonte todo, né? Na carta aberta que foi escrita pelos membros do Conselho Técnico Científico da CAPES e que, de alguma certa maneira, possivelmente desencadeou esse processo da qual nós estamos falando hoje, se cita, entre outros aspectos, a questão da falta de qualificação específica da nova diretoria da CAPES, da diretora especificamente, com todo respeito a ela, mas que ela nunca teve funções parecidas com isso. Falta algum tipo de regulação para que as pessoas que vão ocupar esses cargos sejam nomeadas com maior critério técnico e não político, Flávia, na sua opinião? Olha, eu não sei se o critério técnico também é uma questão mais importante, né? A gente teve um presidente da República sociólogo, e a gente viu o desmonte que foi nos anos 90, a presidência do FHC. Eu acho que a indicação da Cláudia, ela foi fruto de uma disputa também que teve naqueles setores governamentais, né? E eu acredito que tinha setores mais perigosos, né, com características mais fascistas, aqueles setores olavistas, os ditos olavistas, né, que ocuparam o MEC um período, que disputaram os setores do governo. Eu diria que esses são assim, a grande tragédia da educação, sabe? Aquele período do Weintraub foi um período de destruição, e isso não quer dizer que eu acho que o atual ministro seja muito melhor, né? Não se trata disso, mas trata-se da gente identificar o mal maior, né? Menos pior, então, talvez. O menos pior, menos né? pior, talvez. Então, assim, eu acho que dificilmente a gente poder esperar qualquer tipo de indicação positiva desse governo, né? Eu acho que o fato de não ter sido ninguém vinculado a esses setores olavistas é um mal menor. Então, a gente tem tido muita cautela, né, ao se posicionar nessas discussões. A professora Cláudia ela apresentou uma carta de intenções também, né, à comunidade científica. Uma parte dessa carta de intenções ela foi
cumprida, né? Eu acho que é importante dizer isso, porque foi fruto de uma pactuação e foi fruto também de uma pressão da comunidade. Então, a CAPES ela é composta por conselhos que têm profissionais altamente referenciados e capacitados, né, de todas as áreas do conhecimento. Então, esse corpo técnico também inibe qualquer tipo de gestão muito, muito truculenta, digamos assim, né? Então, você vê esse corpo de técnicos, de pesquisadores e pesquisadoras que compõem a CAPES e os seus conselhos tem uma capacidade de resistência também muito grande, né? Tem uma capacidade de questionamento das decisões muito grande e até de reversão das decisões, né? Então, eu acho que a gente tem que apostar aí, na nossa organização, na proteção do sistema de avaliação, na proteção da CAPES como instituição e qualquer tipo de ataque, seja interno, seja externo, que a gente tenha condições de se organizar para inibir, né? Então, eu trataria mais nesse terreno, muito menos do que avaliar a qualificação, porque, enfim, eu não sei se também isso resolve o problema, né? A meritocracia, se é essa mesma, se é esse mesmo a nossa régua, né? Porque o FHC não foi, assim como o Lula, né? Que era um operário, foi o melhor presidente que o Brasil já teve e muitos alegam que ele não tem o mérito, né? Para ocupar o cargo da presidência. Muito grande. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser assistir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser continuar assistindo o Brasil Consciência pela internet, rever os programas que nós já produzimos, nosso canal no YouTube está aí para você na tela também nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e informações, nosso e-mail sempre disponível. Obrigado, doutora, obrigado a você pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. A gente volta daqui a uma semana com mais uma atração inédita para vocês.